você vai querer ser uma de nós. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Wings, é tão bom poder sorrir e o mundo iluminar. Venha se juntar a nós voando. Sei que você vai querer ser uma de nós. Com o nosso raio o céu incendeia, dando início a uma aventura estelar. Uma nuvem, a mente vagueia, colore a minha vida. Muito bom, turma! Lá vai mais uma videoaula com a professora Larissa e hoje iremos falar sobre a formação dos Estados Unidos. Pois, acreditem ou não, os Estados Unidos nem sempre foram essa grande potência mundial que eles são hoje. Muito bem, essa história começa há muito tempo atrás, lá no século XVIII, quando a Inglaterra era a maior exportadora de tecidos do mundo. Só que, para produzir esses tecidos, a Inglaterra precisava de muita lã. Dessa forma, ocorreram os chamados enclosures, que correspondem ao episódio em que a Inglaterra começou a expulsar seus camponeses de suas terras para lá criar as ovelhas. Além disso, nesse período também estava ocorrendo uma séria perseguição religiosa lá no território inglês. Dessa forma, as pessoas estavam sendo perseguidas, se uniram às pessoas que estavam sendo expulsas das suas terras e juntas elas fugiram para viver aqui na colônia norte-americana. E, ao chegarem lá, elas fundaram as 13 colônias da América, sendo que as colônias do sul foram colônias de exploração e as colônias do norte foram colônias de povoamento. Tanto que as colônias do norte receberam o nome de New England, a Nova Inglaterra, pois lá as pessoas queriam recriar o estilo de vida que possuíam lá na Inglaterra. Muito bem, o tempo foi passando, e essas 13 colônias foram se desenvolvendo, principalmente no âmbito do comércio, porque elas realizavam comércio com todo o mundo. Elas realizavam o chamado comércio triangular, em que elas faziam comércio com a Europa, com a África e com a própria América. Nesse comércio, as 13 colônias compravam um melaço produzido lá nas Antilhas e com ele produziam rum. E esse rum elas enviavam lá para a África e, em troca do rum, os africanos lhes davam escravos que eram revendidos aqui na América e também eram revendidos lá para a Europa. Como podemos perceber, a Inglaterra realizava um fraco pacto colonial sobre sua colônia. Isso foi chamado de negligência salutar. Porém, a Inglaterra estava passando pela sua primeira revolução industrial e precisava de um mercado. Então ela percebeu que não havia mercado melhor do que o mercado da sua colônia. Além disso, ela percebeu que sua colônia estava virando uma grande competidora no mercado internacional. Por isso, ela passou a tentar impor esse pacto colonial. Para impor esse pacto colonial, a Inglaterra promulgou diversas leis lá na sua colônia, entre elas a lei do açúcar, a lei do selo e a lei do chá. A lei do açúcar era uma lei que taxava todo o açúcar que não fosse proveniente das Antilhas inglesas. Já a lei do selo era uma lei que dizia que todo material impresso na colônia deveria portar o selo inglês. Dessa forma, os colonos deveriam estar sempre comprando o selo da Inglaterra. Por fim, a Inglaterra promulgou a lei do chá, que foi a lei que mais deu problema a ela. Isso porque a lei do chá aumentava a tributação colonial sobre o chá inglês e fazia com que a Inglaterra mantivesse um maior controle sobre o comércio de chá que ocorria aqui na colônia. Isso fez com que os colonos se sentissem excluídos do comércio do chá britânico e fez com que eles ficassem revoltados e realizassem o episódio que ficou conhecido como Tea Party, que foi um episódio que os colonos invadiram os navios ingleses que estavam carregados com chá e os atacaram todos ao oceano. Isso fez com que a Inglaterra se revoltasse e criasse as chamadas leis intoleráveis, que foram leis que aumentaram a indenização sobre todo o chá perdido, que foi jogado lá no oceano. Também fecharam os portos de Boston, colocaram tropas inglesas sobre a capital de Massachusetts e colocaram tropas militares a oeste da colônia, fazendo com que os colonos não pudessem fugir para lá. Como reação às leis intoleráveis, no dia 4 de julho de 1776 foi publicada a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, redigida por Thomas Jefferson em colaboração com Benjamin Franklin e John Adams, sendo que essa Declaração de Independência foi fortemente influenciada pelos ideais iluministas de John Locke. Entretanto, a Inglaterra não aceitou facilmente essa dependência dos Estados Unidos e os colonos tiveram que procurar ajuda lá para a França e para a Espanha.
E então, só lá em 1781, a Inglaterra foi reconhecer a independência dos Estados Unidos por meio do Tratado de Versalhes, que ocorreu lá na França. Então, dessa forma, as 13 colônias deixaram de ser uma colônia inglesa e viraram finalmente os Estados Unidos, que depois de tanto desenvolvimento, deu origem ao país que hoje conhecemos como a maior potência mundial. Então é isso, galerinha. Hoje pudemos ver a formação de uma grande potência. Se inscrevam no canal, deem joinha no vídeo e semana que vem vídeo sobre a Revolução Francesa. Bye, bye!